Olá, bem-vindos ao Posto Emissor número 100. Hoje é dia 13 de abril de 2022 e celebramos uma data importante no podcast da Blitz. É a 100ª edição deste nosso espaço de conversa com músicos sobre música. Para fazer a festa temos um convidado que celebra também por estes dias mais de 40 anos de canções, do histórico Trovante a uma bem-sucedida carreira a solo. É uma das vozes que os portugueses trazem mais perto da memória. Luís Represas, bem-vindo ao Posto Emissor. Olá e obrigado por este convite, para coincidir com este número 100, não é? Exato, uma data. Que é sempre nós gostamos sempre de celebrar efemérides e números redondos, não é? Exatamente. E este é um bom número redondo, não é? Sem dúvida, obrigada por teres vindo. Francisco, é um prazer estar aqui consigo. Se descobre a si próprio como poeta? Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu sou uma parte do braço que ele deixou para pôr em pé aquilo que ele Se queria. quiseres fazer um balanço da tua vida... Em contagem decrescente para os 50 anos do Expresso, Francisco Pinto Balsemão entrevista 50 personalidades ao longo de 2022. Não perca o podcast Deixar um Mundo Melhor, disponível em todas as plataformas e em expresso.pt. À roda do Monte da Lua, o vento novo sopra as searas da anzão. O velho moinho parado gira como um peão em mãos de criança. O galo da primavera alegre mudou a trova. No vale da moleira corre a água da ribeira com uma força que se renova. No próximo dia 30 de abril, que é um sábado, apresentas o espetáculo Ao Canto da Noite no Teatro Tivoli, em Lisboa. É um concerto que teve de ser adiado por motivos de saúde que entretanto já foram debelados. Estás entusiasmado por finalmente poderes subir ao palco e dar-se este concerto? Olá, este concerto e este conceito, que tem um conceito, tem estado a ser adiado há quase 3 anos, não é? Desculpem, porque começou por ser adiado pela pandemia. Eu consegui apresentá-lo meia dúzia de vezes, no princípio de 2020, no fim de 2019, princípio de 2020, e depois parou tudo, não é? E ficou a moer, ficou ali quieto. E agora sim, finalmente vamos outra vez pôr este conceito na rua, e quisemos lançá-lo no Tivoli e lançá-lo em Lisboa. Fizemos algumas apresentações em teatros pelo país fora, estas meia dúzia ou 8 apresentações. E estou um bocado expectante de ver como é que ele funciona num teatro com maior dimensão, não é? Nós temos a mania de ver é muito engraçado, nós agarramos a imagens e a imaginários, o CCB, o Coliseu, por aí fora, e de repente olhamos para o Tivoli como se fosse o Tivoli era o cinema de Tivoli. O Tivoli é um teatro, é uma sala de espetáculos com uma dimensão, se não maior, igual ao CCB, não é? E tem um histórico, tem uma patina, tem uma memória enorme. Eu lembro-me de fazer as festas de Natal do colégio da instituição primária onde eu andei. As festas de Natal faziam-se no Tivoli, não é? E portanto voltar ao Tivoli também tem esse lado emocional. E estou um bocado curioso de ver como é que isto funciona numa sala com maior dimensão. Porquê? Porque é um espetáculo que eu faço, em primeiro lugar, sozinho, com as guitarras, e faço sem mais nenhum músico, sem mais nenhuma assessoria, e onde vou buscar, por isso é que ele se chama Ao Canto da Noite, vou buscar canções que estão perdidas, que ficaram esquecidas ao canto da noite, porque não tiveram o protagonismo que tiveram outras nos CDs onde elas foram editadas, não é? E é sempre assim. Fazes 13 músicas e depois acabas a dizer assim, mas porque é que eu fiz 13? Podia fazer só 4 e isto resultava, não é? Mas não, há este lado proativo dos compositores de fazer porque também havia da parte das editoras uma exigência, mas este só tem 10, não és capaz de fazer mais 3, não percebes? Havia sempre este lado. Agora já não é assim. Agora as editoras nem sequer, é melhor que nem verem esse disco, ou seja, o conceito mudou totalmente. Mas essas canções estão lá. E essa dedicação que tu lhes conferiste
quando compuseste, está lá. Não é? E essa emoção toda que quando as estiveste a fazer, está lá. Portanto, estas canções merecem esse direito de ver a luz do dia, de ver as madeiras do palco, de ver o público, percebes? E o conceito é um bocado esse. Obviamente que não é, há que ser também aqui, não há que ser aqui não há que ser fundamentalista, porque do outro lado está o público e eu tenho que me pôr, tenho que calçar os sapatos do público. E essa é a primeira coisa que eu faço quando produzo um espetáculo. E se eu fosse público, o que é que eu quero ouvir? O que é que eu quero ver? Como é que eu quero ver? E então aí sim, obviamente que há canções que as pessoas querem ouvir e que irão de alguma forma também ter uma missão em relação às outras, que é dar-lhes a mão para elas não aparecerem sozinhas do nada e de repente as pessoas ficarem meio penduradas com uma canção que não percebem se é nova, se é antiga, se é o quê, e poderes criar toda a estrada e todo o caminho do espetáculo com estes dois lados. Por isso por outro lado, o facto de eu estar sozinho e estar sem músicos, eu não devo aqui cuidado a ninguém. Portanto, eu posso falar com as pessoas se der para isso, posso trocar as músicas se der para isso, os técnicos estão prevenidos que isso pode acontecer. Ou seja, este espetáculo, por exemplo, já me aconteceu, o espetáculo tem X canções, e isso aí a gente mais ou menos, mas no meio das canções, no meio da conversa, não sei o que, um espetáculo pode demorar 1h20, 1h30, já demorou 2, percebes? Portanto isto é muito flutuante, é essa a característica do espetáculo. Tem outra não digo vantagem, mas tem outra particularidade, é que as pessoas que estão a ver o espetáculo estão muito mais próximas de mim enquanto eu Luís, e as pessoas perceberão melhor que o Luís que está em cima do palco é o Luís que vai à rua ao supermercado, não é um boneco diferente. Esta proximidade é provocada precisamente por este conceito, por esta característica do espetáculo. Por isso é que eu estou curioso de ver como é que isto funciona numa sala grande. Sabes? Intimista, mas numa sala grande, não é? E repara, os espetáculos intimistas podem existir em salas enormes. Eu lembro-me de há muitos anos, isso está editado em disco, que acho que é do Luís Liac, um concerto num estádio, acho que foi no Santiago Bernabéu, ou não foi no Camp Nou, um estádio de futebol completamente cheio, ele sozinho com o piano, de cantar as canções sozinho com o piano. E eu lembro-me que nessa altura, isto foi muito no princípio do Trovante, nem sei se já existia Trovante ou não, mas eu penso que sim. Eu lembro-me nessa altura pensar, isto é possível, sabes? Pensar assim que de facto fazer um espetáculo sozinho com um piano ou com uma guitarra numa sala de grandes dimensões é possível. E lembro-me que essa ideia me ficou sempre até de se começarem a fazer até outros começarem a fazer. Vi uma entrevista que deste há alguns anos na qual dizias que um dia que não estejas um pouco nervoso antes de subir ao palco é sinal que a magia se apagou. A magia continua acesa. Houve a história das borboletas na barriga. Estava a falar nisso com o Ivan Lins, ainda há 3 ou 4 dias. Estávamos a falar nisso no dia em que, e ele tem mais alguns anos do que eu e tem mais outras estradas que eu não tive nem nunca terei. Mas dissemos exatamente a mesma coisa. No dia em que essas borboletas na barriga desaparecerem, já não estamos aqui a fazer nada. Vamos dedicar-nos a outra coisa, para a pesca, qualquer coisa. Porque isso dá-te uma... Mas é curioso, pelo menos comigo, assim que acaba, assim que se pisa ao palco, assim que se passa a perna, as pernas do palco, assim que se pisam as borboletas poisam todas e ficam todas quietinhas a fazer companhia, não é? Isso é muito engraçado, o automatismo que isso
que isso provoca. Sim, uma vez tivemos cá a Ana Moura, que disse que chegou a estar bastante doente, ter vomitado e tudo antes do concerto, mas depois é para entrar em palco, passou, depois acabou o concerto, ficou doente outra vez. É que ficas mais doente ainda, exato. às vezes. E porque há qualquer coisa que existe dentro de nós que faz com que essas coisas desapareçam todas. Uma vez fiz um concerto acho que foi em Mirandela. Nessa altura usava um capote alentejano. Foi quase no princípio da minha fase, 93, por aí. E lembro que estava imenso frio. Eu não sei se estava imenso frio ou se eu tinha imenso frio, porque eu estava pai com 40 graus de febre. E também vamos anular um espetáculo. Eu disse, não vamos anular um espetáculo, porque as pessoas estão todas cá, a casa está cheia, vamos fazê-lo. E então, cada vez que havia um solo, eu saía do palco e punha-me o capote por cima e eu tremia, e acabava o solo, eu entrava no palco e continuava. Mas quando entrava no palco esquecia-me completamente que tinha estado a tremer. É muito esquisita a forma como o nosso cérebro nos conduz e nos permite fazer isso tudo. Não é? Desliga, não é? Liga, um mecanismo qualquer. Mas isto é muito cansativo. Quando tu chegas ao fim do espetáculo e sais, não sabes bem de que terra és, nem como é que te chamas, percebes? Não sabes se queres ir para a cama, se queres ir beber um copo, se queres o quê. Não é? Sempre tive um pouco essa curiosidade. Quando era mais miúda e ia ver assim concertos, pensava, concertos com muita gente ou muito excitantes, pensava que depois deve ser difícil aterrar, não é? Para quem está em palco. O pós deve ser assim uma coisa um pouco esquisita. É muito ou pouco excitante, porque mesmo que tenhas a fazer um espetáculo sentado numa cadeira, a dose de adrenalina sobe, não é? Claro, obviamente, se andas a correr e se aquilo for muito mais impactante, a dose de adrenalina é maior. Mas ela sobe sempre e sobe valentemente. Aliás, é boa observação científica de como é que isto funciona, mas sobe muito. E é daquelas coisas que não se consegue acabar o espetáculo e ir para a cama. Aquela velha história de dizer, acaba o espetáculo, vamos embora beber um copo com alguém, vamos fazer com que isto deixe tudo para podermos chegar à cama e não ficarmos aos saltos. Claro. E houve um ano que o meu irmão é esperto e disse também, o país com estas autoestradas todas está definitivamente mais pequeno. Portanto, tudo o que for, vamos começar a ir dormir a casa. Não custa nada, são 300 km, fazem 2 horas e meia, vamos dormir na casa, não custa. E fiz isso, acabei o ano completamente estourado de arrastos e disse, nunca mais faço isso. Portanto, tudo o que for mais que 150 km longe de casa, 150, no máximo 200, fica-se a dormir. Claro. Não é? Porque então que se tu acabas o espetáculo com essa adrenalina toda e te sentas num carro, mesmo que não vás a guiar, porque não vais, eu nunca guio quando vou tocar, e vais sentado ao lado ou atrás, mesmo que vais esticado, mesmo que tenhas uma almofada, mesmo que faças um ninho, não é a mesma coisa. Não é descansar. Não é nada. Falaste do Ivan Lins, que esteve há 15 dias aqui no posto emissor, precisamente, foi o nosso convidado, muito, muito gentil. Boa. Ele participou no teu último disco, Boa Hora, tal como outros grandes ilustres, como Carlos do Carmo, Jorge Sim. Palma. O que é que tu mais gostas nessa arte de juntar esforços e fazer colaborações, fazer duetos? O que é que te dá mais prazer? Para já foi neste caso foi o inesperado, porque o disco não era para ter convidados, não era para ser um disco de duetos. E eles foram acontecendo à medida que as canções nos diziam, olha, isto aqui ficava bem, olha, isto aqui até ficava bem, percebes? E foram acontecendo. Isso foi de facto um inesperado que me deu um prazer muito especial, dizer agora como é que eu vou gerir isto, não é? Agora, o que me dá prazer fundamentalmente é a partilha. Partilhar canções, partilhar palavras com pessoas que têm 2 características que para mim são fundamentais. Uma, obviamente, a identificação musical e artística, saber que estamos a falar mais ou menos a mesma língua ou que estamos a dizer a mesma coisa, embora em linguagens linguagens musicais diferentes, porque cada um de nós tem a sua impressão digital e a sua característica, mas
com pessoas que têm que são humanamente se identificam comigo. Se estas duas características não coexistirem, a coisa não funciona. Então é melhor nem sequer me chegar lá perto. Tem que ser pessoas com as quais eu tenha, embora não possa não ter uma relação pessoal, mas entendo que essa pessoa tem, ou que esse artista tem o lado sensitivo, o lado humano próximo do meu, e aí falamos de facto a mesma língua, mesmo que sejamos de zonas geográficas do mundo diferentes. E o que me dá mais prazer é de facto isso, é que consegui juntar essas duas partes, e quando entramos num momento mais íntimo, que é interpretar a canção, ou no palco ou no estúdio, para mim não há momento mais íntimo do que esse, percebes? Porque estamos de facto a respirar, em que a alma respira, em que tudo respira com uma função só, para que a canção ela própria respire, não é? E se torne num ser independente e num ser livre, que está a ser conferida essa liberdade e essa independência por nós. Portanto, se nós não estamos a fazer a mesma coisa, portanto, é daquelas mais para mim é das coisas mais maravilhosas que há. Então ao vivo é fantástico. Quando estás ao vivo, eu tenho uma das pessoas que somos muito amigos, a Simone do Brasil, que já cantámos várias vezes ao vivo no palco. Quando estamos a cantar e nos chegamos um ao outro, há de facto ali uma eletricidade e há uma energia muito especial. Não é uma energia esotérica, mas é uma energia de facto muito especial, que faz com que as coisas brilhem. Isso é muito, é isso que me dá prazer e que me dá gosto fazer, não é? Agora, de um lado mais técnico, é evidente que fazer com que o meu parceiro ou a parceira que estão a trabalhar comigo tragam um input, tragam para cima da canção aquilo que a sua genética, não é? A sua impressão digital, a sua característica, tudo isso. Li numa entrevista que deste nessa altura à revista Sábado que o Jorge Cruz ajudou-te a sair de uma certa crise de inspiração. Imenso. Como a tua imagem foi como quem dá uma pancada numa torneira entupida. Exatamente. Como é que isso processou? Exatamente. Há várias maneiras de sair da folha, de sair da folha em branco, não é? Eu não acredito que nenhum artista em nenhuma arte não passe por isso. E eu passo muitas vezes por isso. E muitas vezes a gente safa-se, eu safo-me de várias maneiras, ou me cai a ficha e de repente acontece, ou tive um incidente na minha vida que me faz cair a ficha e a coisa a andar. Mas uma vez nesta altura eu estava de facto muito desligado, estava muito pouco focado, e tinha um lençol enorme branco à minha frente, que eu assim, isto, não vejo nada, não vislumbro nada acima gajeiro, não é? Vê se vês alguma coisa para o lado, eu não via nada para o lado do horizonte. Na curva do horizonte, que é uma das canções do disco, curiosamente, que sai também um bocado por isso. E uma das formas que há também de quebrar isso tudo é haver alguém que nos crie esse input, que nos dê um empurrão. Alguém que nos conheça bem e que tenha... Eu não conhecia o Jorge Cruz pessoalmente. Tinha ideia, pela música que ele fazia, que alguma coisa devia haver em comum connosco. E falando também com outros, com o Manuel Faria, com outros, decidi ligar-lhe e falar com ele. E deparei com alguém que conhecia e que conhece muito bem a história do Trovante, conhece muito bem a minha história, conhece muito bem a minha realidade pessoal e musical. E tive para já isso espantou-me e deslumbrou-me. E por outro lado, tivemos uma tarde inteira a conversar e eu a ouvir o que ele tinha para me dizer, que era isso que eu queria. Eu não tinha nada para lhe dizer a ele. Ele é que tinha para me dizer a mim.
E foram-se abrindo brechas à medida que íamos falando, de tal forma que saímos lá com mais de meia música feita, exatamente o Boa Hora. E essas brechas que se foram abrindo foram de tal maneira claras que tu dizes, não, é isso mesmo, é isto mesmo que ele está a dizer, que eu ainda não tinha chegado, ou seja, eu tinha tentado pôr a mão cá no fundo e não tinha chegado lá. E fui para casa e de repente a coisa começou a fluir e começaram a surgir as músicas, começaram a sair músicas, a coisa foi tipo exatamente o pontapé na torneira, ela começou a deitar água. É um sangue novo, não é? Também, tal como o B Fachada e o Fred Ferreira também ajudaram na produção. O Fred foi importante. O B Fachada passou por uma canção, mas o Fred, eu lembro de falar com o Calu e dizer, pá, estou um bocado naquela, gostava de experimentar um produtor novo, alguém que achas que o teu filho, o Fred, é que é tipo para ir nisto? Diz o Calu, telefona-lhe, diz assim, olha, muito obrigado. E ele disse, não, acho que sim, telefona-lhe, acho que sim. E falei ao Fred, e o Fred também ficou um bocado, eu senti-o um bocado também naquela caralho, e agora o que é que eu vou fazer aqui, não é? E de facto também conseguiu entrar e entrou, e as coisas conjugaram-se com os meus músicos, etc. Também o Manuel Faria, pianista do Trovante, meu amigo mais antigo e mais próximo, também entrou em certos momentos, ele e o filho, o Francisco Faria. Ou seja, aqui várias gerações, várias formas de estar na música, eu não gosto de chamar estilos, porque não são, várias características musicais que se juntaram, não é? Até que houve uma altura muito engraçada que eu estava no estúdio do Manel e comecei a ouvir assim uma grande conversa, estava tudo uma grande conversa, estava encostado a uma parede, e dizer assim, sim senhor, então qual é o meu papel no meio disto tudo, não é? Mas isto na boa, percebes? Porque eles de facto estavam a discutir tudo aquilo, estavam a ter uma discussão em torno daquilo que eu tinha proposto, que é o que tu propões, é a música, é o original, e como é que aquilo iria ser feito, como é que estava assim. É muito curioso quando tu juntas isto tudo, não é? Estavam todos com a mão na massa. Não, isto quer dizer, repara, e eu tive ao longo destes anos todos, ou no fim destes anos todos também, uma prova, não é que se queira provar qualquer coisa, mas uma prova que de facto não há gaps geracionais na música. Desde que haja entendimento, desde que aquelas duas características que eu te falei há pouco prevaleçam e existam, não há gaps, percebes? Ou queres ou gostas ou não gostas. E para mim a questão da música continua a ser, resumir-se muito a isto, é ou gostas ou não gostas, não tens de analisar, quanto mais analisas mais metes o pé na lama ou na lama ou no meio das pedras e cais. Não, ou gostas ou não gostas, ponto final. E como diria Carlos do Carmo, gostos não se discutem, lamentam-se. Portanto as coisas é tão simples quanto isto, não é? Voltando bem atrás à tua adolescência, começaste a tocar guitarra aos 13 anos. Na altura gostavas de Beatles, Rolling Stones, Genesis, Pink Floyd, Caetano Veloso, Chico Buarque, Johnny Mitchell e Neil Young, foram os que eu decorei. Tinhas Sim. acesso fácil aos discos nessa altura? Não era difícil, havia boa rádio e bons radialistas que tinham os programas de autor, e nós sabíamos perfeitamente quando quando íamos àquele programa, sabíamos o que é que íamos ouvir. Se íamos ouvir o Em Órbita, ouvíamos o Em Órbita, sabíamos como é que as coisas funcionavam, e íamos atrás disso tudo, não é? Depois mais tarde consegui ter um gravador de cassetes onde se podia gravar a cassete, e íamos comprando alguns discos, alguns singles, quando havia algum dinheiro para se comprar. Ia-se para a Melodia, para a Rua do Carmo, para as discotecas, ouvir os discos e conseguir. Mas havia de facto um acesso bom. Obviamente que não havia acesso à música portuguesa, não é? Àquela para se ouvir Zeca, ou para se ouvir Sérgio, ou para se ouvir, ou seja, estamos em 72, 73, aí teria de haver alguma maranha para se conseguir ouvir essas coisas.
E curiosamente, um dos primeiros discos que eu ouvi do José Afonso foi Os Vampiros, não é? Era um single, lembro, de capa branca, e que chegou lá à casa. A censura de facto era brava e andava em cima disso, mas a censura de vez em quando, ou eu era muito enganada, porque a censura era muito burra nessas coisas, e muitas vezes estava a ouvir coisas e não percebia nada do que estava a dizer, né, que estava a passar. Outras vezes ia atrás de coisas que não tinham mal nenhum, mas de repente a cabeça deles... mas nós conseguíamos ter acesso a essas. Eu lembro de começar a tocar algumas coisas do José Afonso na guitarra. Mas sim, mas todos esses, fundamentalmente, obviamente que a grande massa de música que se nos chegava era essa que vinha de fora. Eu lembro, uma das primeiras músicas que eu cantei, ou que eu aprendi a tocar, foi o Joan of Arc, do Leonard Cohen, que é uma missa, aquilo nunca mais acaba. Eu consegui meter aquilo tudo na cabeça, que é uma coisa fantástica. Aprendeste a tocar sozinho? Aprendi a tocar sozinho, porque sozinho com colegas, porque no liceu, no Pedro Nunes, havia vários que sabiam tocar, e nós começávamos a ir atrás uns dos outros. O que é que tu sabias fazer? Quais eram nós íamos às exposições da guitarra, para conseguires fazer. Depois havia uns que tocavam bastante melhor, então esse era melhor não chegarmos lá. Mas depois também tinha um professor de canto coral de música fabuloso no Pedro Nunes, o professor Edmundo Machado Oliveira, que provocava isso, que nos provocava a tocar, a juntarmos, a irmos atrás. E o liceu viveu de facto ali uns bons anos de brilhantismo de música, porque era música por tudo quando era lado, porque toda a gente que tocava podia tocar, e tínhamos um orfeão brilhante com 300 figuras ou 200 e tal figuras, e era um liceu só de rapazes. Portanto, imagina o que é um orfeão, onde tu tens os sopranos, eram os mais pequeninos, não é? Até aos mais velhos, cantava tudo. Havia professores, havia contínuos, havia toda a gente que cantava, ou que tivesse voz para cantar. O professor Edmundo Machado Oliveira, um açoriano, um valor extraordinário, conseguia pôr aquilo a funcionar. E essa era a prova de que, também, a prova claríssima de que, independentemente de qualquer coisa, a música une, a música junta. E deixa-me só dizer-te isto: eu acho que foi um enorme disparate acabar com a obrigação dos liceus, das escolas secundárias, terem orfeões. Uma das melhores maneiras de tu acabares com a exclusão, acabares com a diferenciação, acabares com tudo isso, e juntares e unires os alunos, unires os jovens em idades complicadas que nós passamos todos por elas e sabemos como é. Se ainda agora são, como é que é? Imagina, não é? É tu de facto estás num orfeão, está tudo a cantar a mesma música, não é? Se eu tiver, eu estou ombro com ombro contigo. Se eu não estiver a cumprir a minha parte como deve ser, eu estou-te a prejudicar a ti. Eu estou a prejudicar um coletivo. Não é? Não é isso que tu queres, porque tu queres que aquilo soe bem. Não é? Também tens brilho quando estás a cantar. Portanto, nunca te vai passar para a cabeça que estás a cantar mal. Porque o próprio coletivo olha para ti e diz: epá, não é? Não estás a fazer... Ou seja, o orfeão acaba por ser a primeira sociedade onde tu efetivamente estás incluída e onde fazes parte do êxito e do sucesso dessa sociedade. Um pouco quase como um desporto de equipa, não é? Não é como um desporto de equipa, só que não há ninguém ali que tenha a hipótese de querer brilhar mais do que o outro, que é o que acontece muitas vezes nos esportes de equipa, não é? Eu sou melhor, corro melhor, chego lá, Cristiano Ronaldo marca mais golos do que os outros e está faz parte de uma equipa, não é? Ali não, ali ninguém pode marcar mais golos do que os outros. Ou marcamos todos o golo ao mesmo tempo, ou então não marcamos, percebes? E isso eu tenho imensa pena, porque é das coisas que mais valoriza aquilo que nós hoje em dia, porque a sociedade evoluiu, que nós hoje em dia andamos a querer que exista e que aconteça, que não aconteça a exclusão, que não aconteça tudo aquilo que faz com que a sociedade seja cada vez, em vez de ser uma linha consistente,
seja cada vez uma linha mais ténue, não é? E que este mundo seja cada vez um mundo mais de equilíbrio, cada vez mais instável. E com menos civismo, não é? No fundo, também essas experiências acabam por ser estruturantes em termos de pensar o coletivo com civismo. Obviamente, é isso mesmo. Ou seja, é o civismo, é o brio. Cada vez há menos brio nas coisas que se fazem. Sabe? Queres fazer a coisa, tá bom, isto assim chega. Aquela frase horrível para que quem para quem é bacalhau basta. Sabe? Ainda por cima que eu adoro bacalhau. E bacalhau é caro, portanto não faz muito sentido essa não, isto frase. era na altura quando o bacalhau era a comida dos pobres. E a falta do brio, a falta de empenho em fazer as coisas, em levar a coisa até ao fim, é qualquer coisa que me incomoda, percebes? E a transversal não é geracional, não é, faz parte um bocadinho também do nosso ADN, não é? E é daquelas coisas que eu insisto muito com os meus filhos, por exemplo, em que é preciso haver essa dose de brio e de empenho e de comprometimento, porque é a forma como tu te comprometes com a sociedade, não é? É dando o melhor de ti. Os teus filhos também estão ligados à música? Gostam de música? Não, gostam de música, mas não estão ligados à música, nenhum deles. Todos eles que têm boa voz e todos eles cantam, todos eles nasceram no meio de tudo isso, mas nenhum deles foi por lá. E tiveram as oportunidades todas. E ainda bem, porque quer dizer que cumpriram aquilo que é aquilo que é o seu desígnio, não é? Um deles, o que está mais ligado à parte artística, é o Nuno, é o número 3, que se dedicou mais à parte de representação e continua a estudar e a desenvolver esse lado. Mas depois, repara, tem tão dispares como desde relações internacionais e ciências políticas até criminologia, portanto, passando pela comunicação e pelo curso de comunicação. Portanto, isto é tão lato que me dá imenso jeito, percebes? Porque quando nós jantamos os 5 lá em casa, os 4 filhos e eu, quando jantamos e estamos juntos a falar, a conversa é fantástica porque dá para falar de tudo, percebes? Tiveram essa liberdade para escolher e seguir os seus caminhos. Podemos falar de tudo, claro. Ou seja, para mim dá-me imenso jeito, tenho imensos inputs e tenho imensa informação que não teria de outra forma, percebes? E estou a falar com gente entre os 19 e os 29. Portanto, é fantástico. Há pouco falavas dos teus tempos criativos do Liceu Pedro Nunes. Foi nessa altura também que começaste a escrever as primeiras canções? Não. Só mais tarde. Ok. Porque isso é um repara, vem-se entrar num terreno, ai meu Deus, não é? E o meu irmão mais velho escrevia, agora ele tem escrito mesmo, mas escreve muito, muito bem. E eu sempre olhei para as coisas que ele escrevia, mas não me atrevia. Até que já controvante, isto na altura do terceiro disco, no Baile do Bosque, porque antes era o Chico Viana, o Francisco Viana, que assegurava a escrita das canções todas. Quando fizemos o Baile no Bosque, o Francisco Viana escreveu a Balada das 7 Saias, mas depois estava tudo por escrever, não é? E fomos escrevendo, então começámos a ensaiar as primeiras coisas, o primeiro atrevimento, não é? Claro que houve algumas cervejas que contribuíram para esse atrevimento se desbloquear, mas foi aí que começou a acontecer. E começou, sempre que isto é, afinal de contas é possível, não é? Lá está, agora, teres o teu sentido crítico para poderes continuar a fazer isso sem ser só atrevido, não é? Contribui muito o facto de estar a trabalhar dentro de um coletivo, dentro do Trovante, enquanto tinha não sei quantos olhos em cima daquilo e dizer sim ou não, percebes? Ou seja, antes de eu avançar e mostrar alguma coisa, eu já tinha que ter dado muitas voltas àquilo, percebes? Para perceber que não ia ninguém, muito poucos iriam rosnar em relação ao que estava a passar. Percebes? O Trovante formou-se no dia 4 de agosto de 76 em Sagres. Nessa altura já
já imaginavam a carreira que poderiam vir a ter? Já eram ambiciosos ou o sucesso acabou por vos apanhar de certa forma de surpresa? Não, foi completamente na curva, porque estava tudo a fazer a jogar o seu futuro. Manuel Faria estava no técnico, outros estavam a fazer outras coisas, nenhum de nós estava. Eu ainda estava a perceber o que é que ia fazer da minha vida. Portanto, estávamos todos meio perdidos. Agora, há uma coisa que nós sabíamos, é que de repente, quando pela primeira vez nos encontramos na sede da UEC e tocámos juntos qualquer coisa, houve ali aquilo que falávamos há bocado, houve ali aquela empatia, aquela, pode chamar energia que quer que seja alta. Há aqui entendimento, né? Aqui não há costas viradas, estamos todos. E em Sagres, o que contribuía em Sagres, quando nós íamos para lá acampar, era o facto de estarmos também termos também essa liberdade total de à noite irmos para o restaurante Mar à Vista e sentarmos e estarmos a tocar uns com os outros, e o dono do restaurante pôr-nos medronhos e imperiais à frente e nós íamos tocando na boa. Portanto, era ótimo que não gastávamos dinheiro, o não dinheiro que tínhamos, percebes? Por outro lado, o dono, o Carlos, também fazia um negócio bestial, porque os turistas julgavam que aquele era um bar com música ao vivo, portanto a coisa corria toda bem. E nós ali íamos desenvolvendo essa empatia que nós tínhamos, esse entendimento, esse quase não ter de combinar nada para que as coisas corressem bem. E com o Chico Viana ao lado, não é? Embora fosse bastante mais velho do que nós, e pudesse ser pai de nós todos, a forma como ele escrevia, como ele nos punha as palavras à frente, como ele nos empurrava, foi muito importante para que isso acontecesse, percebes? Depois, quando nós começámos a perceber, e o grupo ganhou um nome chamado Trovante, e o Hugo Lourenço e o Luís Lourenço, que estavam na Sassetti, nos convidaram para gravar o primeiro disco, em que o Pedro Osório foi o nosso produtor, etc. Mas pronto, isso é outra história maior. A partir do momento que nós entramos no estúdio e gravámos o primeiro disco, nós começámos a sentir isto é capaz de não ter volta atrás. Ainda fizemos o segundo disco, e depois quando começaram os espetáculos, começaram os festivais internacionais logo no princípio. Imagina, o Trovante começa em 76, em 77 estamos a tocar na Bulgária, né? E depois logo a seguir na Checoslováquia, a seguir na RDA, e depois na Festa do Avante, e depois as coisas começaram a andar por aí fora. É uma velocidade tal que quando chegou a altura de gravar o Baile no Bosque, dissemos, já não... Pronto, amigos, quem é para ficar, fica, porque a partir de agora a nossa vida é isto. E é 100% isto. E depois quase que vivíamos juntos, né? Ensaiávamos todos os dias, estávamos sempre. Então o Trovante funcionou assim até ao fim. Eu lembro-me quando fizemos uma entrevista de vida ao Zé Pedro dos Chutos, dele recordar os tempos enfim, aqueles primeiros tempos dos Chutos no início dos anos 80, e de como Portugal era muito diferente, como se tocava em cima de carrinhas de caixa aberta praticamente, e sei lá o quê. Também tens memórias desse género? Sítios. Uma vez chegámos a um sítio para tocar em que... Então onde é que é o palco? O palco ali era um coreto, mas era um coreto pequenino, não é? Então e a gente ainda não tínhamos PA, não tínhamos nada, naquela altura não havia nada, ok? Não havia nada. E estavam 2 megafones, então é ali, então havia 2 megafones, estás a ver o megafone com aqueles cabos enrolados com o microfone, então 2 microfones com 2 megafones, com os microfones do megafone pendurados. E agora toquem ali. Claro que nós naquela altura tocávamos, era tudo acústico, guitarras acústicas, bombos e acordeões. E era aquilo, não é? E o público eram as mulheres de um lado e homens do outro, não é? Aquilo era um bocado talibã. Muitas vezes, outra vez chegámos, já tínhamos um PA nosso, chegamos a um sítio e dizemos, ok, o palco o que eram? Eram 2 atrelados de trator, juntos um ao outro. Estavam, ainda tinham bocados de palha. E depois perguntávamos, está bem, mas onde é que nós conseguimos pôr as colunas? Que aquilo ainda era grandote, não é? Onde é que conseguimos? Então andei umas oliveiras, pendurem aí nas oliveiras. Nós pendurássemos as oliveiras, aquilo caía. As histórias são mais que muitas. Ou seja, foi um desbravar de caminho. Outra vez não arranjaram um sítio melhor para encostar a traseira do palco do que ao muro do cemitério.
outra vez iam matando um desgraçado, ele só morreu, coitado, mas de um dos técnicos que estava a fazer uma ligação elétrica, com a falta de cuidado que havia nesse tempo, né? Mas estava entrou com o tipo, era um tipo atlético, não era o Tomás, era assim, um tipo grande, atlético, com umas mãos enormes, e estava a agarrar nos 2 cabos e ia juntar os 2 cabos, e o eletricista da terra, que já era depois do almoço, portanto já estava mais ou menos carregado, e passou pelo quadro elétrico que era da câmara. Eu estava no quadro e disse: porque é que o quadro está desligado? E pimba, ligou o quadro. Eu estava cá em baixo e comecei a ver o Tomás a dançar o samba, quase. Bem, e comecei a dar 2 gritos. Houve um que estava em cima do palco, correu, deu-lhe um pontapé e ele conseguiu largar os cabos e foi para o hospital direto, e se fosse. Mas podia acontecer de tudo, percebes? Nessa altura podia acontecer de tudo. E graças a Deus, não sei como, ninguém se alejou, percebes? A não ser o caso do Carmo, que partiu o baço quando caiu, porque ficou encadeado por uma luz. Já não sei, o Rui Reininho, uma vez também desapareceu, foi o Rui Reininho, desapareceu porque se partiu o palco, ele desapareceu. Ele estava a cantar e receber, cadê ele? Mas havia mas ninguém se magoou a sério, penso eu, se a memória não me atraiçoa. Mas sim, era qualquer coisa de, por outro lado, encantador, sabes? Porque estávamos um bocado a descobrir a Índia. Eu lembro quando havia espetáculo dos brasileiros nos coliseus, que eram os que vinham mais. Eu lembro que havia técnicos nossos que iam ver como é que funcionavam, como é que os técnicos, porque o som deles era sempre fantástico, e nós víamos sempre um bocadinho aflitos para conseguir fazer um som de jeito. E então iam perceber como é que era, as curvas nos gráficos, como é que aquilo funcionava, as frequências que eles faziam, o que eles mais puxavam, o que eles mais tiravam. Ou seja, porque estava tudo, foi tudo feito, foi tudo feito à mão, não há nada, percebes? Por isso é que eu dou um valor enorme aos técnicos que hoje em dia continuam a trabalhar e são hoje em dia super técnicos, né? Mas que começaram de facto a enrolar cabos, e nós começámos também a tocar com guitarras e com bombos e com cordões e ferrinho, quer dizer, tudo começou do princípio, percebes? E não houve ninguém a ensinar-nos como é que se devia fazer as coisas, não é? E quando havia, era uma sorte, era um privilégio. Em abril de 74 tinhas 18 anos. Inevitável pergunta: onde é que estavas no 25 de abril? Estava a dormir em casa. E aliás, posso dizer que terei sido eu e os meus irmãos e a minha família dos primeiros a saber do 25 de abril, embora estivéssemos a dormir. A minha mãe entrou por nosso quarto dentro. Eu dormi no mesmo quarto que o meu irmão João, e nossa mãe entrou por quarto dentro e disse: os meninos, acordem, levantem-se, que Lisboa está ocupada por militares. E eu que vivia completamente a leste da política, não estava nem sequer aí. Eu tinha 17 anos na altura, estava nem sequer aí, percebes? A primeira imagem que eu tive, percebes, tive a imagem bem a acordar ainda, de um tanque de guerra com a bandeira espanhola. Portanto, para mim Lisboa está invadida por militares. Foram os espanhóis que entraram para aqui dentro, de certeza absoluta, não é? E a pergunta que eu faço é: de que país é que são? E diz o meu irmão: portugueses estúpidos, obviamente, não é? Mas pronto. E fomos todos acordados. Porquê? Porque o nosso pai era diretor de programas da emissora nacional. Portanto, a emissora nacional e a parte toda de emissão, etc., era ele o responsável por isso. E ele foi obviamente, como a emissora nacional foi ocupada, a primeira coisa que tocou lá em casa foi o telefone, que ele atendeu ainda de pijama a dizer: está a tropa cá dentro, temos neste momento uma metralhadora apontada, o que é que eu faço, não é? E ele, a partir daí, obviamente, eu lembro-me de entrar no escritório, já ele estava sentado, impecável, de casaco e gravata, com os telefones, a fazer telefonemas e a dizer: agora vocês não fazem nada. fazem o que vos mandarem fazer. Isto aqui não é para... Era o que faltava, não é? E recebeu alguns telefonemas a fazer pressão para que... E eu assistia a isto, a fazer pressão para que ele ordenasse e dissesse que quem estava de serviço fosse ao microfone dizer que era tudo mentira,
e que o governo estava a controlar tudo, e eu lembro dele dizer assim: não, isso eu recuso-me a fazer, não faço, não é escusado, isso eu não faço, não é? Portanto, protegeu, para ele a situação era proteger fundamentalmente os funcionários e o pessoal que estava a trabalhar naquela altura, àquela hora, o pessoal que estava de serviço na Rua do Calhas. Portanto, a tua consciência política é posterior a esse momento, não é? Nessa altura ainda estavas bem desligado. Sim, mas repara que não difere nada daqui, ou seja, só acrescentou, não retirou nada. Porque de facto a minha consciência política começa a partir daí. O Manuel Faria, como eu te falei há bocado, que é o meu amigo mais antigo, já porque tinha pais de esquerda, estava muito mais ligado ao MAES, aos movimentos estudantis, etc, não sei o quê, e todos esses movimentos, e eu não queria saber nada disso, estava nem sequer aí. E como era, pronto, eu andava muito com ele, e então toda essa minha descoberta do lado político, etc, foi muito com ele, não é? E eu comecei a desbravar todo esse lado com ele, mas só acrescentou, não retirou nada, porque a parte educativa que o meu pai e que os meus pais nos deram, que era um bocado, aqui em casa não se fala nem de política nem de religião, não é? Porque não há discussões destas, e não se punha em causa o regime, não se punha em causa nada, portanto não vivíamos numa cúpula, protegidos por uma cúpula, e a partir daí ele começou a perceber que tudo se passava. Obviamente, quando se abrem as janelas, e ele a entender que nós estávamos cada um de nós a seguir o seu caminho e a ver com os nossos próprios olhos e termos o livre arbítrio de escolher e de querer entender e de querer alinhar nas coisas. O que ele nos deixou foi exatamente o lado da dignidade, da seriedade, do brio, do empenho. Se queres fazer, tens que fazer bem, okay? Se queres estar no Partido Comunista, está no Partido Comunista. Agora tens que saber o que é que lá estás a fazer, e se estás lá tens que fazer bem, né? Esta a noção a noção de pátria, a noção de país, a noção de os valores, os princípios, fundamentalmente os valores, os princípios que nos foram transmitidos, em nada colidiram com aquilo que foi depois a aprendizagem e as opções políticas que nós tivemos. Portanto, isso, como eu te digo, só acrescentou. A ligação do Trovante ao PCP, achas que foi mais benéfica ou prejudicial à própria banda, para a própria banda? Para nós foi benéfico. Para nós foi benéfico. Porquê? Porque nos abriu portas, abriu-nos portas para podermos tocar e começar a trabalhar e ter acesso a sítios onde não teríamos de outra forma. Aos festivais nesses países, são países que hoje, como a Checoslováquia, como a RDA, países que já não existem, não é? E onde nós fomos conhecer músicos de todo o mundo, e músicos de um gabarito e de uma experiência e de uma competência enorme, não é? Eu lembro perfeitamente do Sérgio Ortega, que é o autor do Venceremos, é um grande compositor. Isso foi das piores coisas que ele fez, porque ele era um grande compositor chileno e que estava exilado em França, e que ele uma vez ouviu-nos tocar uma música e depois chamou-nos e disse: venham cá falar comigo. Então, quem é que fez essa música? Fomos nós e tal, não sei como é. Pá, mas essa música está mal feita. Como está mal feita? Tá. E depois esteve ali a falar connosco como é que a forma de estruturar a música, como é que as músicas devem ser estruturadas, as obras devem fazer. Tivemos ali durante uma hora a falar com ele, um homem bastante mais velho que nós, e que de facto, quando a conversa acabou, eu disse: mas quem é que tem esta hipótese de ter esta conversa, este contacto? Ninguém. Nós estamos aqui com um privilégio extraordinário de estar junto a músicos que vêm do Camboja, outros que vinham outros que vinham da Noruega, outros que vinham dos Estados Unidos, outros que vinham da África do Sul, outros que vinham de Angola, todo mundo, não é? E tudo aquilo durante uma semana andávamos todos juntos e bebíamos copos todos juntos e tocávamos todos juntos e fazíamos. Portanto, isso que fez-nos crescer, fez-nos ganhar mundo, que é uma coisa que faz muitas vezes falta, é ganhar mundo. Ter mundo não é andarmos a fazer turismo, ou eu já fui a muitos países, não, ter mundo não é isso. Ter mundo é
tu de repente envolveres-te profundamente com pessoas que têm outra cultura, que têm outra visão do mundo, que têm outra preparação, envolver-te com eles e tentares fazer o possível para beber o mais possível deles e também para dares o mais possível de ti a eles. Acho que só quando existe essa... E nós tivemos essa grande vantagem que aconteceu precisamente por fazermos parte, e justiça seja feita, por fazermos parte do Partido da União dos Estudantes Comunistas, da UEC, que quando acaba, não é? Depois, repara, nós também começamos a ter a nossa própria visão dos acontecimentos, porque começámos também a estar de perto com a realidade, não é? Perfeitamente, estávamos a tocar na Checoslováquia e já começávamos a pôr algumas coisas em causa por algumas questões, e tínhamos uma intérprete simpaticíssima e super disponível, que falávamos de muita coisa, mas não se tocava muito em política, percebes? Pronto, tinha-se aquele cuidado, e nós tínhamos, vamos lá ver se ela diz qualquer coisa. E perguntávamos, o que é que estamos aqui só nós, não está aqui ninguém, não há aqui microfones. Conta-me lá, conta aí a história, como é que foi a história da Primavera de Praga, como é que aquilo se desenrolou, o que é que aconteceu. Eu disse, isso eu não consigo, não me lembro muito bem, porque nessa altura estava no hospital com uma perna partida. E nós ficámos a dizer, bom, está tudo explicado. Pronto. Então, obviamente, começámos a perceber que, de facto, eram terrenos que não se podiam pisar, eram terrenos movediços. Fora isso, também não é fora isso, mas aí também nós começámos a afastar-nos um bocado e a ter a noção da realidade das coisas, não é? Mas nunca tivemos nenhum diferendo, nenhum conflito, nenhum amargo de boca com o Partido Comunista. Continuamos amigos do Ruben de Carvalho e etc. Ou seja, o próprio Álvaro Cunhal, isto é uma história muito engraçada. Isto foi contado por o Chico Viana, pelo Francisco Viana, que assistiu a esta conversa, de alguém que se chega ao pé do Álvaro Cunhal e diz assim: camarada, aquela rapaziada do Trovante, aquela rapaziada não anda a se portar um bocadinho mal, não se a afastar um bocadinho das coisas, o que é que está a passar, deve-se... E o Álvaro Cunhal, com a sua inteligência, com a sua alma de artista, voltou-se para ele e diz assim: camarada, eles são jovens, deixa-os voar, eles que chegam ao caminho deles, eles que voem, eles que façam música, deixa-os voar, não preocupa-te com outras coisas. E isto é notável, não é? Portanto, eu sinceramente acho que todos nós, pelo tempo que passámos no Partido Comunista, acho que só temos por um lado a agradecer e por outro lado a louvar quem nos ajudou e quem também nos deu a mão e permitiu que a gente fizesse isso tudo. Seguindo o conselho do... Embora tenha havido outras coisas que foram menos agradáveis, por exemplo, histórias que há sempre, não é? Mas essas a gente guarda bem seguras. Para o podcast número 200. Exatamente. Seguindo o conselho de Álvaro Cunhal, vocês voaram bem longe, e em 92 tu voaste já a solo para Cuba, onde foste buscar inspiração para o teu primeiro disco a solo. Como é que recordas o ambiente? Eu fui buscar mais proteção. Porque o Trovante tinha acabado, eu estava completamente solto, não tinha... o que é que eu vou fazer agora? Como é que se funciona sozinho, não é? Quando tivemos uma grande família que de repente se desfaz e agora estou sozinho, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Faço o quê? E eu tinha essa ligação com Cuba desde 78, onde lá tínhamos ido, o Trovante tinha ido lá tocar pela primeira vez no Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes, 11º, e depois tive alguns anos de interregno, e em 86 voltei lá, mas voltei lá como turista, para rever e para voltar a sentir o cheiro da terra que eu tinha, curiosamente, quando chegámos lá em 78 e desembarcámos em Havana, eu de repente senti que estava em casa. Estranhamente, há pessoas que toda a gente tem um país de adoção, uns vão para o Brasil, outros vão para Moçambique, outros vão para Angola.
para mim, o meu país de adoção, que eu sentia, pus o pé na terra e senti que aquela terra também era minha. E depois, quando voltei em 86, voltei a sentir o mesmo. E depois continuei a lá ir ter com as pessoas que conhecia. Eu faço mergulho, ia para uma ilha, para cá o Largo del Sur, fazer mergulho, encontrar-me com os amigos. Começas ali a formar ali uma família de amigos que é insubstituível. E então eu viajava quase 3 em 3 meses, 4 em 4 meses e ia para lá ter com eles. E essa família existe. Uns já morreram, outros foram para os Estados Unidos. Aquilo desmembrou-se, mas se nos encontrarmos, caímos nos braços uns dos outros, porque assim é a forma de ser cubano, é essa, não é? E então de repente eu comecei, o que é que eu vou fazer? E a pergunta do Orlando foi que era amigo e agente do Pablo, e foi também cá secretário da embaixada, e perguntou: porque é que não vais para Cuba? E digo: para Cuba fazer o quê? Porque é que não vais gravar com os músicos do Pablo? Vais lá, vais gravar com eles, conheces eles. Isso está bem, tipo no avião, e fui. E fui conhecer o Miguel Núñez, fui conhecer o Osmani Sanchez, a banda do Pablo. E conhecemos, uma relação fantástica logo à primeira, tudo bem. Pus-lhes a questão, eles olharam uns para os outros e disseram: bora lá. E o Pablo disse: estás à vontade, tens tudo o que tu precisares. Cuba estava a atravessar um período difícil, um período especial, não havia nada, não havia luz, havia muito pouca coisa. E eles perguntaram: mas queres mesmo fazer isso agora? É que agora não há nada. Não, como tu podes ver, o Miguel Núñez tinha uma lâmpada em casa dele que estava atarrachada, que era a única coisa que dava luz à noite, não é? Os frigoríficos, as horas que se ligavam, também não tinham grande necessidade, porque havia pouca alimentação, havia poucos alimentos. Mas aquilo estava a atravessar uma crise fortíssima. O estúdio onde nós íamos gravar, por acaso, estava situado ao pé de um hospital, portanto a luz não se ia embora, não é? Os hotéis e os restaurantes mais virados para os turistas, também a luz também não faltava, mas faltava às vezes, não é? Portanto, por isso estava a atravessar um período difícil. Mas de qualquer maneira disse: não, agora é que vamos fazer, porque agora é que vai ser giro. Ou seja, vamos todos irmanar-nos de uma das dificuldades e vamos lá para a frente, porque nós vamos fazer música. E entramos todos nesta. E o que é fundamental é que houve da parte deles a noção muito concreta do que é que estavam a fazer. Ou seja, eles reconheceram em mim um gosto pela música cubana, pelo formato, pela sonoridade, e pelas várias influências que a música cubana tinha, nomeadamente a Nova Trova Cubana, que foi fundada pelo Pablo Milanés, pelo Silvio Rodrigues, por vários músicos. E a Nova Trova tinha trazido para a música tradicional cubana elementos novos. E era isso que me interessava. E o que é que acontece? Eles tiveram essa noção de que, atenção, nós estamos a lidar aqui com um músico português, do qual nós não sabemos o seu passado. Sabemos as estudos que ele tem, mas não sabemos. Temos as músicas dele. Nós não podemos passar com um rolo compressor por cima da música que ele nos está a dar, não é? Porque senão estamos a desvirtuar tudo. Isto é conversa com eles. Estamos a desvirtuar a nós e estamos a desvirtuar a ele. Portanto, daqui não está a crescer nada. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer aquilo que sempre fizemos. Vamos pegar na música que o Luís traz e na nacionalidade dele e nas características dele enquanto português, e vamos trazer da nossa cubanidade, vamos juntar estas duas coisas e vamos provavelmente criar qualquer coisa nova, não é? Vamos criar aqui um ambiente sonoro e musical novo. E é assim que acontece, percebes? E de facto foi com todas as limitações que havia, por exemplo, vou dar um exemplo rápido, o gravador, que era um gravador que estava no estúdio. Eu estive a gravar no Estúdio Grêmio, que é um estúdio dos anos 40, onde gravou Célia Cruz, onde gravou tudo aquilo que é os grandes nomes da música cubana, toda a gente gravou lá. Portanto, aquela patina estava toda lá. E o gravador era um gravador de 16 pistas,
mas que gravava tudo bem, mas não estava assim em grande estado, mas gravava perfeitamente, tinha as cabeças um bocadinho gastas e tal. E estava atrás, tapado com uma lona, um gravador no vinho em folha. Acho que era um Studer de 24 pistas. No vinho em folha. Eu perguntei: de quem é este gravador que está aqui? Está fechado. Isso é do Silvio Rodrigues. E o Silvio... Bem, o Silvio e o Pablo são os dois grandes nomes da música popular cubana. Isso é do Silvio. Então, mas achas que ele não me empresta o gravador? Eu sei lá, o telefone. Então vai ao telefone, peraí. Liguei-lhe lá do telefone. Não havia telemóveis na altura. E liguei-lhe: estás bom, tudo bem? É fantástico. Silvio, eu posso usar o teu gravador? Claro que sim. Claro que sim, não tem problema nenhum. Ligas o gravador, faz-me só um favor. Quando acabarem a sessão de estúdio, voltas a pôr a capa por cima e voltas a pôr onde estava. Então, assim, fantástico. E assim gravei no estúdio, no gravador no Vinho em Folha do Silvio, que lhe agradecerei infinitamente. Depois o que é que se fez? Trouxemos para cá as bobines, não é? As bobines grandes que vieram num saco para o avião, ou seja, um bocado com medo que aquilo, com os magnetismos das fronteiras, etc., houvesse algum problema, mas não houve, graças a Deus. Portanto, trouxe aquilo para cá, trouxemos, e o Miguel Nunes veio comigo para começarmos a misturar e misturarmos cá o disco nos estúdios da Valentino Carvalho. Como eu digo-se, a luz faltava lá e quase praticamente não havia completamente falhas de luz. Chegamos cá a Portugal, entramos na Valentim, pomos tudo, não sei o quê, embora começar a misturar, tudo pronto, embora. Quando dissemos vamos começar, pum, falta a luz. Portanto, foi um dos episódios mais caricatos, não é? O Miguel disse assim: não pode acontecer, vamos já embora, que isto foi eu que trouxe. Foi a energia de Cuba, a falta de energia elétrica. Tipos que estavam a fazer umas obras ao lado que arrancaram, sei lá, podia ter mesmo, às vezes a minha casa falta a luz, ali em Colares, portanto. Mas sim, houve esta piada e esta coincidência engraçada. Mas o disco fez e aconteceu, não é? Depois fomos gravar os videoclipes lá, ou seja, ainda havia naquela altura na parte discográfica dinheiro para se fazer coisas, percebes? E isso foi muito bom, porque sem isso não seria possível. E aí os meus agradecimentos ao David Ferreira, que percebeu porque é que eu queria ir para lá e qual era a intenção de ir para lá. Era exatamente essa. Uma das canções do Trovante que estarão mais presentes no imaginário português é Timor, que editaram na altura da luta de Timor-Leste pela independência, e que foi ali um momento singular de coincidência entre uma canção, uma causa, um país. Imaginas-te hoje a fazer uma canção com o mesmo mote, ou seja, também por uma causa, por, sei lá, uma ligação a algo como a guerra na Ucrânia, por exemplo? Sim, vamos primeiro pôr os pontos nos is, e o seu dono é importante. Os autores dessa canção é o João Gil e o João Monge, que fizeram numa situação completamente diferente, uma banda sonora de um filme, da Margarida Gil, mas que depois acabou por o João Monge fazer a letra em português quando foi da visita do Papa à Indonésia. A canção foi feita, foi editada no último disco do Trovante. Aquilo ficou assim mais ou menos... muita gente não percebeu porquê, né? O que é que aconteceu aqui. Há de facto... depois os acontecimentos começam-se a desenrolar de uma forma muito, muito, muito rápida. E há de facto muitas canções, e boas canções, que os músicos portugueses fizeram. Tiveste os Delfins a fazer, o Rui Veloso, houve várias canções que aconteceram. E bem, ainda bem. Mas de facto, esta caiu na rua. Esta é aquela história. Caiu na rua. E as pessoas agarraram. E o Trovante acaba em 92, e os acontecimentos continuam a partir daí. Eu continuei a tocar sozinho e eu nunca deixei de cantar a música. Ou seja, acabou o Trovante, mas a música ficou no ar, não é? E eu continuei a cantar e a provocar que a música fizesse parte
deste imaginário, de tudo o que estava a acontecer. E de facto, quando chegamos a 98 e se faz o espetáculo a pedido do Presidente Sampaio no Pavilhão Atlântico, toda a gente conhecia a música, e o que é mais interessante é termos a consciência e a noção, pelo menos neste caso, de como a música tem de facto uma importância enorme na mobilização e no confortar das populações que estão envolvidas. Eu, das vezes que lá fui, e encontrava gente que me reconhecia na rua e que reconhecia a canção, fundamentalmente isso, mas que me contavam que quando houve na fuga para as montanhas, em que Dili estava a ser queimada e tudo isso, era transmitida muitas vezes pela televisão internacional, RTP internacional, essa parte do espetáculo em que apareceu o Presidente Sampaio a cantar e as pessoas com os braços no ar a cantar, e na montanha os guerrilheiros e as populações que estavam, havia geradores ou uma televisão com uma antena e não sei o que tinha isso, e as pessoas acompanhavam isso e contavam-me essa história, que viam isso, que viam estas imagens, e essas imagens davam-lhes imenso alento, não é? Porque sentiam que os portugueses estavam com eles. E isso é que acho que é o mais importante de tudo, não é? É que eles sentirem que nós estamos com eles. Do outro lado alguém está aqui a tratar do assunto, ou a ajudar a tratar do assunto. E isto continuou sempre assim. E os timorenses têm essa música muito guardada na sua história e no seu histórico. Ou seja, eu não me confiro a mim, nem confiro ao Trovante, não confiro a ninguém a responsabilidade de fizemos aquilo que pudemos, que devíamos fazer. Eu fui nada mais que porta-voz e que o tal megafone que transmitiu essa canção, e que nunca desistiu de a transmitir. Percebes? Porque sempre senti que esta canção não podia ficar refém do fim do Trovante. Daquele contexto, daquele tempo. Falaste do concerto que deram a convite do Presidente Jorge Sampaio, na altura foi a propósito dos 25 anos do 25 de Abril. Para terminar esta parte da entrevista, agora que já celebramos 48 anos da nossa jovem democracia. Estamos quase uns 50. Já estamos maduros. À beirinha. Como é que olhas para o nosso país neste momento? Com otimismo, com esperança, com pessimismo? Eu otimista sempre fui, porque não há outra hipótese, né? Nós temos que ser otimistas. Eu aí sou muito cubano também. Temos que ser otimistas. Agora sinto uma enorme tristeza pelo tempo que se perdeu. Pelo que podíamos ser agora, porque podíamos ter feito o que esteve à nossa disposição para ser feito e não o fizemos. E não o fizemos conscientemente, sabendo que não o estávamos a fazer. Não é? Ou seja, não era nada de... Não seria exigido nada de especial que tivéssemos que ia reinventar a roda, ou que, não, era só fazer as coisas, lá está. Era só fazer as coisas bem. Sai mais caro fazer mal, sempre me disseram isto. Sai mais caro fazer mal do que fazer bem. Tudo o que tínhamos é aquilo que eu te falava há bocado, do brio, da exigência, do querermos fazer as coisas como devem ser feitas, não é? Ter essa exigência, essa capacidade de exigência. Nós abdicámos disso em prol de outra coisa, em prol de um novo riquismo qualquer, em prol de um poder qualquer, não é? Porque em prol de qualquer coisa que sem utilidade nenhuma. Obviamente que eu não estou aqui a menosprezar ou a menos valer aquilo que conseguimos. A nossa liberdade, a liberdade de expressão, as escolas, a nossa aprendizagem. Temos de facto hoje em dia gerações com uma geração com
capacidade e com mais-valias que são mais que comprovadas. Ou seja, houve muita coisa muito boa que se fez, não é? Agora, se nós vamos continuar a enaltecer as coisas boas que se fizeram, ótimo, fizeram-se. Como diria o meu pai, não fizeste mais que a tua obrigação. Agora, vamos olhar para as outras. Porque é a nossa mania repetir os erros. É a nossa mania não olhar para a história, não olhar para trás, não dizer, espera, eu já deitei fogo a 2 casas, para que é que vou deitar fogo à terceira? Não é? Desculpem a imagem, é meio estúpida, mas não me ocorreu outra. Porque é que pus sal a mais na comida? Mais vezes, porque é que vou pôr sal? Percebes? Esta falta de e depois ainda por cima esta falta de consciência de que se continua a atribuir culpas a A, a B e a C quando foi tudo culpado. A palavra culpa também é um bocado estrambólica, porque é tudo responsável. Essa responsabilidade que existiu e que é conferida que existiu durante estes anos todos. Tudo é responsável, não é? Não há ninguém. Os pontos de contacto são, ao fim de quase 50 anos, estão lá todos. Por isso é que é uma enorme tristeza com que eu olho para trás e vejo que as coisas não foram feitas. E hoje em dia continuamos a não conseguir e depois não temos capacidade de corrigir as coisas que foram mal feitas, porque já foi. Percebes? Tremo cada vez que se fala da bazuca, porque tenho a noção de que é a última hipótese. Em termos de dinheiro, obviamente, não é? Podemos continuar a construir as coisas de enxada, mas não vamos outra vez perder esse tempo e entrar nessa vertigem das ótimas, das grandes ideias e depois delas não serem postas em prática e de não haver esse tal brio da noção do necessário fazer. E sabermos fazer uma coisa que sempre soubemos fazer. Nós falamos muito do desenrasca, nós somos desenrascadíssimos. E quando é necessário, nós sabemos fazer muito com pouco. Mas isso é quando é necessário, percebes? Ou seja, quando não há outra alternativa, ou daquela, ai morres, não é? Nós sabemos fazer muito com pouco. E fazê-lo bem com pouco. Por isso é que isso ainda me irrita mais, ou seja, além do entristecer, irrita-me mais isso. Sabes? Porque é que não? Porque a criatividade está lá, não é? Porque é que não? A criatividade, tudo está lá, os meios, nós temos tudo isso. Porque não? Porque é que não? Claro, a vertigem do poder é uma coisa terrível. Vamos agora falar do tema da semana. Infelizmente a atualidade continua a ser marcada pela guerra na Ucrânia e para ajudar as vítimas da guerra, os Pink Floyd voltaram a estúdio para gravar o primeiro inédito desde 94, ano do álbum The Division Bell. Na canção Hey Hey Rise Up, os veteranos usam a gravação de um músico ucraniano que no Instagram partilhou um vídeo cantando uma canção de protesto da Primeira Guerra Mundial numa praça em Kiev. O objetivo dos Pink Floyd com esta canção que se pode escutar em todas as plataformas, é o de angariar fundos para a causa ucraniana, para a banda agora de David Gilmour. É errado uma nação superpoderosa invadir o país democrático em que a Ucrânia se tornou.
Quem também despertou de um sono ainda assim menos profundo foram os Portishead. A banda não dava concertos há 7 anos, anunciou que vai atuar num concerto da Associação War Child em Bristol, Inglaterra, no próximo mês de maio. Para este espetáculo há apenas 1.200 bilhetes, todos serão sorteados, mas também todos que tentarem a sua sorte ganharão um link para acompanhar o concerto em live stream. A forma como os músicos continuam sempre a unir-se em redor de boas causas também se vê aqui em Portugal, não é? A música e portanto os músicos sempre nas situações de crise, nas situações mais dramáticas, nas situações em que é preciso, basta dizer isto, estão sempre na linha da frente, não é? Talvez por a música ser a arte mais móvel, mais tangível, talvez, e mais impactante em termos sensíveis, e tu podes, por ser mais móvel, tu podes ouvi-la em qualquer lado, enquanto tomas ducha ou enquanto... Podemos reproduzi-la, podemos estar a cantar. Mas por outro lado também há uma noção, provavelmente por nós sermos talvez os artistas que têm mais contacto com as pessoas. O realizador, o Steven Spielberg, não tem o contacto com as pessoas que veem os filmes deles que nós temos com os nossos músicos que fazemos, não é? O que mesmo acontece com os pintores, com os escultores, etc. Portanto, nós temos essa dádiva que nos foi dada de podermos pôr à prova e perceber o que é que a nossa arte significa para as pessoas, não é? Quando as pessoas dizem eu ouvi a sua música e chorei, ou ouvi a sua música e deu uma gargalhada, não é? Ou quando tu ouves um silêncio na sala enquanto cantas e sentes que esse silêncio faz com que a música que te entre mais esteja a ser absorvida por todos os sentidos. E como tal, nas alturas dramáticas são os músicos que chegam à frente, visto na pandemia como é que foi, não é? E nesta altura estas bandas galácticas que fizeram parte da história da música, como os Pink Floyd, que são incontornáveis, quando se juntam para este objetivo, conseguem de facto um objetivo, cumprir esse objetivo de uma forma muito eficiente, porque são de facto bandas galácticas que ultrapassaram, que perspassaram gerações, e ninguém fica insensível a isso, não é? E agora o que é triste, o que é tu chegares a 2022 e de repente teres uma guerra com estas características, que é que é muito medieval, não é? Tecnologia militar e armamento à parte, é muito medieval isto. Eu estou a ver o Putin de capacete e a cavalo de espada entrarem não é? Quer dizer, porquê? Porque a intenção é medieval. Percebe? A intenção é medieval. E vamos combater isto. Claro que a música vai fazer com que se desperte nas pessoas ainda mais esta vontade de sabe-se lá o quê, não é? De quando te revoltas e vês a televisão, vês as imagens, enquanto não te habituares, e esperemos que as pessoas não se habituem, porque as pessoas habituam-se a opa, lá vem a Ucrânia outra vez, pá, não é? Não é? Agora só se ouve falar quando esperemos que isso não aconteça, mas até não acontecer, enquanto não acontece, se a música nos trouxer não só os horrores da guerra, não só aquilo que nós sabemos que está a acontecer, mas conseguir fazer-nos sentir o que é que de facto se passa no coração, na alma, na vida das pessoas que estão a sofrer esta guerra, e que possa de alguma maneira também, de uma forma clandestina, de uma forma mais fácil, porque hoje em dia não é preciso um disco, basta uma pen, basta uma porcaria qualquer, um telemóvel, poder chegar aos russos e à população russa e aos jovens russos
a realidade e a verdade do que se está a passar, porque aí sim a música pode lá chegar, porque a música é um bocado como a água, não é? Se a água passa por todo o lado, é notável que as coisas estejam a acontecer, não é? Eu fico sensibilizado e emocionado porque isto aconteça, não é? Não deixo de continuar a assistir a uma guerra medieval, profundamente medieval, já século XX, XXI dentro. E depois há outra questão. Não sei se já pensaste nisto. Tu estás a ver televisão, não é? E estás a ver as imagens da guerra nos nossos noticiários e nas nossas... E de repente, ok, tudo bem, e viras para um programa de filmes, não é? E aparece um filme de guerra, também com pessoas a morrer, também com pessoas a levar tiros, com pessoas a não sei o que mais, com casas a ser bombardeadas, e tu dizes, desligas umas e passas de uma para a outra e de uma outra para a outra, e estão ali as duas coisas. Estás a perceber? O que é que eu quero dizer com isto? Não? Como nas redes sociais, não é? Tens os relatos de guerra, coisas horríveis, e depois tens um vídeo de gatinhos fofinho e depois não, mas, tudo ao mesmo tempo. Sim, não é? Sim, isso também. Ok, agora estou farto da guerra, agora vou ver gatinhos. Pronto. Mas aqui não. Aqui o que eu te estou a dizer é que tu tens o culto da guerra no entretenimento, ao mesmo tempo, só com um botão pelo meio da guerra real, verídica, com drama, com sangue, com tudo o que a guerra tem ao alcance de um botão. Estão as duas coisas lá. Agora estou farto de ver guerra, estou farto da Ucrânia. Ok, onde é que eu vou ver? Hollywood Channel, e tens de repente ali do outro lado também um tipo a ser esmagado por um tanque e levar para um tiro e não sei o quê, e uma mulher a ser violada por um outro soldado de uma outra nação qualquer, e ficaste a ver enquanto comes pipocas, não é? Isso é. São tempos bem peculiares. Ok, e agora, em qual destas imagens é que tu vais pôr a música dos Pink Floyd? Exato. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. No passado fim de semana realizou-se em Portugal pela primeira vez o Festival Sonar, criado em Barcelona nos anos 90, segundo a organização pelo primeiro Sonar português, que aconteceu em várias salas de Lisboa. Passaram 27 mil pessoas, oriundas de países como Espanha, França, Reino Unido ou Austrália. O Sonar volta a Lisboa no próximo ano, nos dias 31 de março, 1 e 2 de abril. Entretanto, no site Blitz já podem ler as reportagens dos nossos colegas sobre os concertos ou DJ sets de Thundercat, Molinex ou Shinobi. É bom voltar a ver a música a voltar aos palcos. Não, é mais do que bom, é preciso, não é? Porque senão nós deixamos de existir, não é? Porque nós vivemos disto. E é bom que se saiba que nós vivemos disto. E é bom que se saiba que o nosso país não é propriamente um país galáctico que faça parte dessa constelação. Nós vivemos com os recursos que temos, e é bom que, volto a dizer, que haja essa consciência de todos e por todos, não é? Porque senão não há como. Sim, já fazemos muito com pouco, mas também não há aqui... Há mínimos, não é? Como se diz em Cuba, não há que exagerar, não é? Há mínimos que... Se nós queremos também que a nossa música sobreviva e continue a dar aquilo que as pessoas esperam que dê, é preciso também ter essa noção. Os músicos também vivem e também têm vida. Por outro lado, é curioso... tu teres como começarmos a ter um bocado de noção de que música e o que é que se faz no resto da Europa, porque é uma coisa que não se tem. Eu pergunto o que é que se está a fazer na Itália, conheces?
Mas, e em Espanha também não. Vai estar na Finlândia. Percebes? Em 87, acho que foi o Figaro, agora não me lembro, não tenho memória, mas houve um jornal francês que organizou uma viagem no Expresso do Oriente com músicos de vários países europeus, justamente para falar sobre isto, ok? Ou seja, estamos todos de costas viradas. A Europa está de costas virada musicalmente. Eu não sei o que é que tu fazes, não sei o que é que fazes. Portanto, fez-te uma viagem no Expresso do Oriente, foi divertidíssimo, fomos até à Turquia, onde fui eu e o Manuel Faria, porque também não dava para ir muita gente. Estava o Didi Locu de França, estava mais uma cantora inglesa, estava uma cantora turca, éramos uma série deles. Estava o Paulo Conte, de Itália, em que tínhamos, além de tocarmos, conversávamos e tínhamos não era debates, era desabafos, porque tínhamos todos o mesmo problema, não é? Quer dizer, uns mais que outros, porque uns tinham mais dinheiro no bolso do que outros, mas tínhamos todos o mesmo problema, não nos conhecíamos uns aos outros. Catch me if you can again. Hold me if I fall. You will know when. Don't look down your feet. It's in your hands when it's time to turn. I leave. E chegou agora a altura de falarmos dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira começa em Friamundo o festival Walk and Dance, com os portugueses First Breath After Coma e Throws in the Shine no primeiro dia, B Fachada, Mão Morta na sexta, Linda Martini ou o Conjunto Corona no sábado. Na segunda-feira, 18 de abril, é a vez de Rodrigo Amarante, que acaba de atuar no Festival Tremor, nos Açores, se apresentar agora na Casa da Música, no Porto. No dia seguinte, há concerto no Capitólio, em Lisboa. Com a eloquência que lhe é habitual, Rodrigo Amarante falou recentemente com a Blitz, uma entrevista que pode ler no nosso site já este fim de semana. Entretanto, na próxima quinta-feira, 21 de abril, há uma fartura de concertos. Miguel Araújo no Campo Pequeno, em Lisboa, B Fachada no Beleza, também na capital, e os ingleses James no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Na sexta, dia 22, os James tocam no Campo Pequeno, em Lisboa. Entretanto, na próxima quinta-feira, 21 de abril, há uma série de concertos. Miguel Araújo no Campo Pequeno, em Lisboa, B Fachada no Beleza, também na capital, e os ingleses James no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Na sexta-feira, dia 22, é a vez dos James tocarem no Campo Pequeno, em Lisboa. Já agora também diria onde é que estava nestes dias. Com certeza. Vou estar no dia 24, no domingo, vou estar em Amiás de Baixo, ao pé de Santarém, com uma orquestra filarmónica em que vou cantar com os arranjos da orquestra. Vou cantar músicas que são não só algumas mais atuais, mas outras que faziam parte também do imaginário do Trovante, né? Isto vai ser dia 24, mas antes, no dia 22 e 23, dia 22 vou estar em Macedo de Cavaleiro e dia 23 em Gondomar, com um projeto engraçadíssimo que se chama Conta-me Histórias, que é um projeto que tem dois jornalistas sentados no palco comigo a massacrarem-me enquanto eu, nos intervalos desse massacre, toco algumas canções que possam ou não ter a ver com aquilo que estamos a falar, mas é muito engraçado porque conversamos e falamos com o público, etc. Uma espécie de concerto documentado? Ou seja, sim. Ou seja, será 22, é mais ou menos isso, né? Ou um comentário concertado. Portanto, 22, 23 e 24, né? E é isso. Muito bem. E dia 30, lá estaremos. No Tivoli. No Tivoli. De que noite demorada, oh, de que breve manhã vieste tu, feiticeira de nuvens deslumbrada, de que sonho feito mar, oh, de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado.
Chegamos assim ao final de mais um posto emissor, o número 100. Fica o nosso agradecimento ao Luís Represas. Muito obrigada por teres vindo. Eu é que agradeço, foi uma conversa super agradável. Igualmente. E obrigado. Obrigado por me teres feito lembrar algumas coisas que de vez em quando também já se vão embora na memória. No número 200 cá estaremos novamente, que ainda ficaram aí muitas histórias por contar. Está o convite feito, marco já na agenda. Exatamente. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Como é habitual, vamos finalizar com uma curta leitura do nosso convidado, Luís. Teria o meu irmão mais velho, Rui Represas, cerca de 23 anos, quando editou o seu primeiro e único livro de poesia, em 1972, chamado Diário para Hoje, pela editora Delfos. E daqui escolhi um poema curto que se chama Equilíbrio. Porque a vida é perfeição inatingida, é equilíbrio instável entre a velha questão, o ser e o não ser. A morte é o não ser que lhe arrebata aquele ser que é a sua necessária condição. Who had a